são disponibilizados posteriormente ali no Classroom, tá, gente? Então, da parte da manhã já está ali no Classroom, na aba Atividades, os slides do contrato pedagógico e o vídeo também, né, do contrato pedagógico. O slide da aula 1, né, também já está ali, e o próprio vídeo da aula 1 também, tá? Aqui da parte da tarde, depois serão disponibilizados esses materiais, né, o vídeo e o slide, tá? Muito bem. Na parte da manhã a gente já conversou, né, bastante sobre o calendário, então não vou fazer uma repetição, né, só relembrando que a gente tem aqueles compromissos, né, as avaliativas no Moodle, né, 2 pontos cada uma, trabalho, prova e substituição, tá? Então, sistema de gestão da qualidade é o nosso tema, o nosso assunto da aula 2, né, na aula da tarde de hoje. Lembrando que, né, a gente tem uma primeira parte, a gente trabalha o conteúdo de uma forma mais expositiva, depois na segunda parte, né, pós intervalo de chamada, nós temos exercícios no Classroom sempre, tá? Então, gente, sobre o sistema de gestão da qualidade. Então, ele traz aqueles aspectos que a gente já viu na primeira aula, né? E por isso foi importante a gente conceituar, né? A gente viu o conceito de qualidade, a gente viu o conceito de sistema, a gente viu o conceito de gestão. A gente viu que dentro dos aspectos da qualidade, nós temos técnicas e ferramentas. Dentro dos elementos de gestão, nós temos o processo, né? Nós temos o processamento, né? E nós vimos também que o sistema é aquele elemento que condiz com a realidade que uma empresa é um sistema aberto, que ela se relaciona com esse meio externo, né? E o sistema de gestão da qualidade, então, né, ele envolve todos esses elementos para que haja uma gestão de fato que busque atender a requisitos dos clientes, do mercado e, óbvio, os requisitos das normas que as organizações vão se enquadrar, tá? A definição do sistema de gestão da qualidade. Vejam que interessante, né? Ele já começa o conceito como conjunto de pessoas e o todo demais vem na sequência. Então, primeiro, a primeira coisa e a coisa mais importante é que o sistema de gestão da qualidade é um conjunto de pessoas. E isso é muito natural, né? Porque uma organização é feita de gente, né? De pessoas. São as pessoas que têm ideias, soluções, inovação, são as pessoas que utilizam os equipamentos, as máquinas, que executam os procedimentos, que transformam a matéria-prima em produto, que atendem o cliente, né? Então, não existe organização sem pessoas, né? Prédio, máquina, equipamento, sistema, nada disso faz qualquer sentido ou, né, produz resultados sem gente, sem pessoas. Então, para o sistema de gestão da qualidade, não poderia deixar de ser diferente. Ele começa sendo conceituado como sendo um conjunto de pessoas, tá? E aí todo o restante que vem depois só tem significado por causa desse primeiro item que vem, que é o conjunto de pessoas. Então, de pessoas, práticas, procedimentos, equipamentos, instalações, sistemas, recursos voltados e direcionados para a obtenção da qualidade em uma organização. Então, de fato, a qualidade se obtém através e por meio das pessoas. Porque todos aqueles outros elementos ali, depois das pessoas, as práticas são feitas por quem? Pelas pessoas. Os procedimentos são realizados por quem? Pelas pessoas. São concebidos pelas pessoas e praticados pelas pessoas. Os equipamentos recebem manutenção de quem? Das pessoas. São operados por quem? Por pessoas. São configurados por quem? Por pessoas. Né? São projetados por quem? Por pessoas. Né? As instalações servem para quê? Né? Para atender a necessidade das pessoas que vão atuar naquele processo. Né? Para atender as necessidades das diferentes equipes. Qualquer sistema, né, informatizado ou de trabalho, também, ele existe por causa das pessoas. Os recursos são utilizados pelas pessoas. Então, tá, tudo é importante, mas nada mais importante do que o conjunto de pessoas. Isso reforça aquilo que a gente sempre tem visto, né, em diversas disciplinas do nosso curso, né. A administração, ela é feita por gente para agentes, né, e não poderia deixar de ser de outra forma, tá?
Então, por isso houve aquela evolução do pensamento do homem econômico, né, o homem econômicos, das primeiras teorias de gestão, tá, lá da TGA ainda, até evoluir para o homem complexo, né, o homem moderno, tá, naquelas teorias de TGA. Tá? Mas sempre esteve ali sob análise, de alguma forma, o indivíduo, né, o ser humano, o homem. Tá? Então, o sistema de gestão da qualidade, ele existe para atender aos requisitos dos clientes, pessoas, cuja execução é feita no processamento por pessoas, cujo processamento é alimentado, né, por matérias-primas, dados e informações fornecidos por pessoas que atuam lá nos fornecedores. Tá? É um sistema de relacionamento, tá? Então, o sistema de gestão da qualidade é um sistema, sobretudo, de relacionamentos. Relacionamento com processos, relacionamento com o sistema, com práticas, requisitos, normas, mas tudo envolvendo pessoas. Então, treinar e desenvolver é o lema-chave, tá? Do sistema de gestão da qualidade. Tudo gira em torno disso. Muito bem. Nós temos aqui um modelo de sistema de gestão da qualidade que remete, né, àquele princípio do sistema aberto. Tá? Então, no centro, o processamento, a organização, né, utilizando-se das suas atividades, recursos, para processar aquilo que ela recebe da entrada e oferecer na saída os bens e serviços. Mas tudo que ela obtém da entrada, de fato, é para atender requisitos, né? Então, na entrada, nós temos os requisitos do cliente. Então, na entrada do meu processamento, eu vou ter as matérias-primas que vão satisfazer esses requisitos, né? Os insumos, dados, informações. Eu preciso processar essas coisas porque elas são os requisitos do cliente. Eu não posso receber coisas que não são requisitadas do cliente, porque eu vou processar outra coisa e vai sair dali algo que o mercado não deseja, não quer, ou não é exatamente aquilo que o mercado deseja ou quer. Então, por isso, olhar para fora, né, e obter do meio externo, né, aquilo exatamente desejado pelo cliente, seus requisitos, é fundamental. A partir disso, a organização ela processa esses requisitos. Tá? Então, claro, a alta administração vai estabelecer as políticas de qualidade, as políticas estratégicas, as políticas de gestão. Os recursos serão geridos por essa perspectiva, né, alimentados pelos requisitos dos clientes, né, e geridos por essas diretrizes. Vai-se, então, realizar o produto ou serviço que atenda, né, a esses elementos. Claro, precisa medir, analisar e fazer as melhorias no processo interno para que, na saída, nós tenhamos, de fato, a satisfação do cliente. Então, aquilo que se quer com o produto e serviço na saída do sistema organizacional, sob a visão do sistema de gestão da qualidade, é satisfazer os clientes. Tá? Então, satisfazer as necessidades dos clientes, satisfazer os clientes na medida que resolve os problemas dos clientes. Tá? Então, esses produtos e serviços vão nessa direção. Lembrando sempre daquele conceito lá do Juran, né? Que é o produto percebido com qualidade pelo cliente, tendo a usabilidade, tendo as características esperadas, mas livre de falhas, de erros do processo. Tá? Então, esse é um modelo básico de sistema de gestão da qualidade e funciona naquela lógica do sistema aberto, né? Sendo que na entrada desse sistema aberto, na visão da gestão da qualidade, na entrada nós temos os requisitos do mercado. Na saída nós temos a satisfação dos clientes, porque a organização processa, né, os seus produtos e serviços para realizar essa satisfação. Tá? O que se enquadra muito bem, né, nessa lógica de que a empresa precisa, né, constantemente estar melhorando os seus processos, os seus produtos, os seus serviços, nós temos o ciclo PDCA. Ele se presta muito bem isso, né, a ideia de ciclo, ou seja, eu inicio um processo de planejamento, né, ao final eu volto a planejar. Eu estou constantemente buscando uma melhoria, constantemente buscando melhorar o produto, o processo. Né? Então, o ciclo PDCA
ele ajuda a compreender essa lógica da melhoria contínua, né? E, claro, toda empresa deve ter isso muito treinado com seus colaboradores, né? Desenvolvido com as suas equipes, né? E cada processo, departamento, setor, né? Que busca atuar dentro do objetivo da gestão da qualidade, na melhoria contínua, deve saber fazer uso, né? Dessa lógica do ciclo PDCA, tá? Então, o ciclo PDCA ele é composto pelo planejamento, a execução, a verificação e a ação corretiva, tá? Então, tudo começa com o planejamento, onde se estabelecem os objetivos, as metas e como atingir esses objetivos, né? Se estabelecem prazos, né? Se estabelece, então, um plano de ação, a partir das metas e objetivos traçados. Então, vai ser feita uma melhoria num produto, vai ser feita uma melhoria no processo, vai se implantar uma nova linha de produção. Quais são os objetivos, as metas? Qual é o plano de ação? Isso tudo é feito no planejamento. No segundo momento, que é o fazer, deve-se treinar e educar os colaboradores, se desenvolver as pessoas, porque, de novo, né, são as pessoas. Se for uma melhoria em produto, quem é que vai fazer essa melhoria? As pessoas. Se é uma melhoria no processo, quem é que vai atuar no processo? As pessoas, né? Se vai começar uma nova linha de produção, um novo produto, quem é que vai executar isso? As pessoas. Então, sempre após o planejamento, o próximo passo, obviamente, pela visão do ciclo PDCA, é envolver as pessoas. Treinar, educar, desenvolver, né? Que esses indivíduos é que vão fazer as coisas acontecerem, tá? A empresa só acontece pelas pessoas e por causa das pessoas. Então, é natural aí o ciclo PDCA ter esse segundo elemento já, né? Logo após o planejamento. Claro, pôs em execução. As pessoas foram treinadas, desenvolvidas, e estão, né, colocando um novo processamento, né, realizando uma nova produção, ou estão executando aquela melhoria no produto. Claro, nós precisamos fazer o processo de verificação, né, que é aquela comparação com o que a gente tinha antes e com o que está sendo feito agora. Houve uma melhoria, você está fazendo um novo processo, né, uma melhoria naquele processo que tinha antes. Aquele processo anterior lá tinha um determinado nível de produtividade. Agora, com essa alteração, melhorou o nível de produtividade, aumentou 2%, 3%. Bom, então, nessa verificação, a gente identifica a validade dessa melhoria, né? E aí, então, a gente implanta essa ação corretiva, né? Então, deu certo, implanta-se essa ação. E volta ao início, voltamos a planejar novamente uma nova melhoria em algum produto, algum processo, né? Treinamento das pessoas. Então, a ideia do ciclo PDCA é sempre uma busca de realizar uma nova melhoria, né, em processo, produto, naquilo que seja, né, na execução das atividades da empresa. Tá? Em cada departamento, em cada área, em cada setor, em cada equipe, em cada grupo de trabalho. Porque todos são passíveis de melhoria. Né? A gente pode melhorar um procedimento, a gente pode melhorar o uso de uma ferramenta. Né? Então, o ciclo PDCA é muito importante nessa lógica, tá, do sistema de gestão da qualidade. Para a gente fixar muito bem isso, né, tal a importância do ciclo PDCA na lógica da qualidade, então para a gente gravar na nossa tela mental, né, nós temos aí diversas formas de aprendizado, né, uma é lendo, outra é ouvindo e outra é vendo, né. Então, à medida que a gente visualiza esse ciclo, acho que fica mais, né, fixado na mente de que quando chega lá no final do processo, a gente volta ao início. Então, a gente executa todos os passos. Tá, foi feita a melhoria. Pronto, terminou. Não. Qual é a próxima melhoria? Então, a gente continua analisando para definir novas metas, novos procedimentos. Tá? Então, por isso eu estava repetindo, né, que é cada departamento, cada área, setor, cada equipe, cada grupo de trabalho, né, todos pensando nessa lógica, proporcionando melhorias. Então, de fato, né, podem existir momentos em que a empresa possa identificar, né, não uma melhoria, mas daqui a pouco, né, 5, 6, 10 melhorias, né, em dado momento. Por quê? Porque todas as áreas e setores estão fazendo, né, o uso dessa mentalidade do ciclo PDCA, tá? E por quê? De novo, a qualidade, ela é uma variável diretamente proporcional
e ligada à produtividade. Fiz uma melhoria na qualidade, melhorei a produtividade por via de regra e consequência. Uma melhoria na produtividade, de fato, então, gera uma melhoria na competitividade. A empresa, então, se torna mais competitiva no mercado, sendo, né, uma empresa que detém uma maior margem e maior resultado, porque consegue manter o mesmo preço, menos desperdício, aumenta a margem de lucro, ou aumentei a minha capacidade produtiva, né, pela qualidade, e em vez de aumentar a minha margem de lucro, eu mantenho, mas eu diminuo o preço, mantendo a mesma margem de lucro, e sou mais competitivo frente aos meus concorrentes. Então, por isso, gente, essa mentalidade é tão importante, né, em todos os grupos, áreas, departamentos, setores, tá? Qual é a lógica por trás disso? Aquela filosofia lá do início, né, do Juran, quando ele disse, lá no seu livro Planejando a Qualidade, que a função básica dos gestores, a função precípua, né, é levar a organização, né, os processos, produtos, equipes, né, do nível anterior para o próximo nível, e manter-se nesse próximo nível, buscando sempre um nível superior à frente. A gente chama isso de melhoria, né? Então, sair do nível de qualidade inferior para um nível de qualidade superior, do nível de produtividade inferior para um nível superior. Competitividade é a mesma coisa. Nunca retrocedendo. Essa é a ideia, essa é a perspectiva da melhoria contínua, tá? Bom, no sistema de gestão da qualidade, nós vamos ter duas possibilidades. Eventualmente, as organizações utilizam essas duas, né, em conjunto, tá? Sistemas certificáveis e sistemas não certificáveis. O que significa um sistema certificável? Significa que qualquer organização pode se certificar a partir de uma metodologia de qualidade, determinadas por normas, tá? Por exemplo, uma das mais conhecidas, né, aí pelas empresas, norma ISO 9000. O que ela atesta? Ela traz requisitos que, se cumpridos pelas organizações mediante auditoria, né, atestam que a organização ela tem qualidade no seu processo, qualidade na fabricação do seu produto. E aí ela recebe, então, essa certificação ISO 9000, por exemplo. Tem um organismo certificador que faz essas auditorias, né? E a empresa atestando isso, então, ela é certificada. Tem uma complexidade toda nesse processo, é claro, né? Mas a empresa passa a deter esse certificado de qualidade. Usa a partir disso, claro, né, no seu marketing, né, para abarcar novos mercados, expandir, né, a sua atuação no mercado. E nós temos os sistemas não certificáveis. Esses não têm organismos certificadores, né, empresas certificadoras, não são feitas auditorias, né, na aplicação dos sistemas não certificáveis, mas eles são utilizados pelas organizações para, muitas vezes, apoiar o sistema certificável, né. Então, embora não seja certificável, ele me ajuda a treinamento das pessoas, me ajuda a identificar as falhas, os problemas, né? Me ajuda a melhorar os meus processos, mas não tem uma certificação, mas é suporte, né, para o sistema de gestão da qualidade, tá? É um certificável, é uma filosofia de trabalho, né, é uma sistemática de qualidade, mas que não tem uma organização certificadora, não vai receber um certificado. Há certificáveis sim, né? Essas a empresa vai ter um selo, né, de qualidade, tá? Então, trazendo como exemplo os sistemas certificados, a gente tem a série ISO 9000, tá? Ela tem requisitos definidos. Para uma empresa poder se certificar, né, ela tem que cumprir com todos os requisitos dessa norma, tá? Então, a empresa tem que implementar essa norma em todos os seus processos, departamentos, setores, né? Treinar as pessoas, começar a rodar, né, fazer funcionar esse sistema implantado. Posterior a isso, o organismo certificador, né, vai lá auditar, atestar se essa empresa, então, atende esses requisitos. Então, ela faz essa auditoria de certificação, a empresa cumprindo com os requisitos, ela recebe a certificação. No início, temporariamente, né? Então, são feitas reauditorias em prazos mais curtos, geralmente no primeiro certificação, né?
a cada 3 meses, a cada 4 meses, por exemplo. Depois, passado o primeiro ano, né, a cada 6 meses em geral, a empresa recebe a visita do organismo certificador, que vai reatestar, né, se a empresa permanece atendendo aos requisitos. E aí, então, é dada sempre a manutenção desse certificado. Se a empresa deixa de atender os requisitos, né, e não corrige, geralmente os organismos certificadores dão um prazo para as correções, se isso não é corrigido, a empresa pode vir a perder, né, o certificado de qualidade, e aí, eventualmente, né, deixa de ter acesso a alguns mercados, né, em função da necessidade de ter esse selo de qualidade. Tá? Então, esses são os SGQs certificáveis. No Brasil, quem regulamenta isso, né, é o Inmetro. O Inmetro é que determina, né, quais são os organismos certificadores que podem atuar no Brasil. Só esses que são, então, conferidos pelo Inmetro, né, são, enfim, concedidos pelo Inmetro, que podem, esses organismos, auditar essas empresas e atestar a sua certificação. Tá? Agora, os sistemas de gestão não certificáveis são aquelas filosofias ou metodologias de qualidade que as empresas adotam ou mesmo criam, né? Muitas empresas criam ferramentas, né? Ou usam ferramentas criadas por outras empresas para dar suporte à gestão da qualidade da empresa. Não vai ter um organismo certificador que vai lá dizer, olha, você está aplicando bem o 5S, está aplicando bem o 6 Sigma, né? Está aplicando bem o Just in Time, então você é certificado, tem um selo de qualidade que diz que essa empresa então é certificada no Just in Time. Não tem isso, né? São filosofias utilizadas como suporte ao sistema certificado, tá? Mas que sim, trazem muitos benefícios e cada empresa, claro, tem uma facilidade maior de adaptar a sua realidade, né? Já que não tem um requisito ali a ser cumprido para atestar a certificação. Os não certificáveis não tem isso, né? Então a empresa pode adaptar, né, essas filosofias, essas metodologias à sua necessidade, tá? O que não acontece com a norma, né? A norma certificável, a empresa não pode adaptar, tem que fazer conforme lá está, né? Bom, a par disso, e a gente já viu ali, né, que a 9001, né, um sistema de gestão da qualidade SGQ, nós temos os sistemas de gestão ambientais, tá? Como exemplo, a ISO 14000, né, que atesta a sustentabilidade das organizações, né? O descarte consciente, o reuso dos materiais, né? A separação de materiais recicláveis, né? O comprometimento e as políticas da empresa com relação ao descarte, enfim. Os dois, né, esses dois sistemas de gestão da qualidade, que condiz ao processo e ao produto, e o ambiental, obviamente, condiz à sustentabilidade, eles formam em conjunto o SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado. Tá? Seria o Sistema de Gestão Integrado da qualidade de processo, produto, qualidade ambiental. Tá? Até aqui, gente, tá tranquilo para vocês? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostariam de fazer? Tudo certo. Tudo certo, legal. Tranquilo. Tranquilo. Legal. Tranquilo também, senhor. Certo, Mariana. O Rodrigo também colocou tudo certo no chat, a Patrícia também tranquilo, o Juan colocou tranquilo, a Ana Paula também já tinha colocado tranquilo antes, o Arthur também. Paulo Vitor colocou ele tranquilo. Muito bem, gente. Vamos seguindo adiante, então. Sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, né? Participem no chat ou abrirem o microfone de vocês, tá? Para perguntar. Bom. Nesse momento, né, já deve estar bem evidente para todos nós que sem o envolvimento das pessoas não tem empresa. Se não tem empresa, também não tem sistema de gestão da qualidade, né? Então, em se tratando de sistema de gestão da qualidade, é preciso envolver as pessoas nesse processo, tá? E mais do que isso, né, é preciso que a organização, a empresa, né, faça
com que os indivíduos se sintam protagonistas desse processo. Não é só uma questão de ouvir as pessoas, né? É fazer com que elas realmente, né, sejam elas que promovam a qualidade, porque a qualidade vai depender dos indivíduos, vai depender das pessoas, né? Então, necessariamente, né, ela tem que ser uma administração democrática, participativa, uma liderança descentralizada, né, que promova essa participação, que valorize essa participação, né, que realmente aproveite as ideias, os pensamentos, a inteligência daquele grupo humano. Tá? Então, é fundamental para o bom funcionamento do sistema de gestão da qualidade. E se for o caso, né, de uma empresa que não tem um sistema de gestão da qualidade e vai fazer essa implantação, mais ainda, né, a implantação depende, né, de que os indivíduos aceitem, assimilem essa mudança, não só isso, que eles promovam a existência desse processo de mudança, tá? Então, tal a importância. Então, ao pensar em fazer, né, a implantação do sistema de gestão da qualidade, a primeira coisa, né, é a sensibilização dos colaboradores, né? Treinar, desenvolver, sensibilizar, fazer entender essa importância, né? E aí, a partir disso, iniciar o processo de implantação, tá? O sistema de gestão da qualidade, com relação aos colaboradores, né, ele é diretamente dependente, né? As vantagens desse envolvimento, né, dos colaboradores no sistema de gestão da qualidade. A agilidade na tomada de decisão, tá? Porque todos já estão envolvidos no processo, são protagonistas e têm a sua autogestão em relação ao seu trabalho. Então, ele sabe identificar os problemas, sabe propor soluções, né? E os problemas são resolvidos, né, de uma forma muito mais rápida e ágil dessa medida, né? Do que, né, não há um envolvimento, o problema se acumula, ou a pessoa identifica o problema, então você tem que relatar, tem que fazer um registro, né, e ela não tem autonomia para resolver aquele problema de imediato, né? Então, se a gente chega ao nível adequado, né, as pessoas vão identificar o problema e elas vão resolver o problema, né, seja ocorrendo no seu processo, né, no seu sistema produtivo, na sua equipe, no seu grupo, tá? Então, cada pessoa vai ser responsável por inspecionar a qualidade do seu próprio trabalho, o seu trabalho, né, o trabalho do seu grupo. Então, são tipos de qualidade, né, a perspectiva é essa. Então, temos departamento de produção, departamento de logística, comercial, marketing, RH, recepção, enfim. Cada um desses departamentos e setores são times de qualidade. Então, é o setor de compras, é o time da qualidade de compras, né? É o setor de produção, é o time da qualidade da produção. Então, cada time assume a responsabilidade sobre a qualidade do seu próprio trabalho, né? Então, é uma perspectiva, é claro, né, que deve estar intrínseca, né, deve se tornar uma filosofia das equipes, né? Então, claro que isso merece tempo, desenvolvimento, né, investimento da organização nas equipes. E aí, aquele subsistema lá de RH, né, dentre os subsistemas, para esse caso, o mais importante, treinamento e desenvolvimento, né? Está sempre promovendo o desenvolvimento dos times, justamente para promover, né, essa filosofia de trabalho, essa cultura de qualidade nas equipes, tá? Isso, sim, vai trazer, né, aquela amarra, né, na tríade de qualidade, produtividade e competitividade. Isso torna os times mais competitivos, isso torna a empresa, portanto, mais competitiva. Todos beneficiam, né, a partir desse momento, né? Então, os times, né, que formam a empresa, né, vão trazer a melhoria para a empresa, que vai ter mais resultado no mercado. A empresa se fortalece, tem mais receita, a empresa cresce. A empresa cresce e gera mais oportunidades e postos de trabalho, né, gera mais benefícios, melhores salários, oportunidades de crescimento e evolução na carreira dentro daquela organização, né? Então, acaba sendo aquela realidade que a gente tem falado desde o início, né? As empresas existem
pelas pessoas, para as pessoas, para promover pessoas. Né? E o resultado é sempre dependente, diretamente dependente do grupo de pessoas que atua dentro daquela organização, considerando, né, desde o nível operacional até o nível estratégico. Né? Aquele grupo humano é que faz o resultado que existe naquela organização. Aquela organização não é nada diferente do que aquilo que é o grupo humano que nela atua. Então, boas organizações, né, temos lá uma boa equipe de pessoas, de trabalhadores. Né? As organizações estão com problemas, nós temos ali uma equipe que merece desenvolvimento, né? Identificar as falhas, os problemas para treinar, né, aquelas pessoas e desenvolver aqueles indivíduos. Né? Então, sempre nessa perspectiva. Um grande exemplo disso, né, gente, é a Escola Toyota de Produção, o sistema Toyota. Nós temos aqui no segundo ciclo, né, do curso de administração, a disciplina de produção e materiais, né, tem aula específica sobre isso, né, mas quem fez o primeiro ciclo e ainda não fez, né, a disciplina de produção e materiais, vai lembrar do sistema Toyota de produção também lá da disciplina de TGA, né, tem lá a administração japonesa, enfim, a gente fala do sistema Toyota de produção. Dentre os pilares, tá, do sistema Toyota de produção, nós temos, né, o Just-in-Time e o Jidoka. No Jidoka, no sistema Toyota de produção, ele começa com a autonomia e valorização dos trabalhadores, que identificam falhas, promovem as correções, são valorizados por isso. Inclusive, a filosofia, né, a escola japonesa de administração, sobretudo no sistema Toyota, ela preconiza, né, que os indivíduos devem ter, inclusive, estabilidade na empresa. Eles valorizam, né, o indivíduo que tem mais tempo de experiência, né, mais tempo de casa, como se diz, né. Então, é um sistema que aproveita o conhecimento, aproveita a experiência, né, justamente porque conhece a história da empresa, conhece as alterações de procedimentos, processos ao longo da história da empresa. Então, eles valorizam muito, né, quem tem 10, 15, 20, 30, 40 anos de empresa, essa perspectiva aí da escola Toyota. Tá? E a escola Toyota, ali na década de 50, né, ela antecipa esses processos de entendimento da importância da gestão das pessoas, né, somente por trazer essa participação e valorizar essa participação. Uma das grandes coisas que surge, né, através do aproveitamento das ideias, né, dos indivíduos que compõem a organização, é a TPM, né, manutenção produtiva total, no âmbito do sistema Toyota de produção. A TPM, então, é um tipo de filosofia, tá, que gera qualidade para a empresa. É um sistema, claro, certificável, mas é uma proposta que vem, então, das pessoas, né, dos indivíduos, que identificando, né, que uma máquina quebrada, um produto que saiu com defeito daquele processo produtivo, ou aquela matéria-prima que foi desperdiçada, ela gera custo e, portanto, impacta a competitividade, impacta a empresa, impacta o grupo humano que atua ali. Então, a ideia é, na TPM, manutenção produtiva total, evitar essas quebras de máquina, evitar a perda de matéria-prima, evitar o defeito, né, a produção com defeitos. Essa é a perspectiva da TPM, né, manutenção produtiva total. Então, a ideia é se antecipar a problemas, fazer uma manutenção preditiva. Claro que se lança a mão aí, né, de processos estatísticos e históricos, né, de defeito. Então, vamos imaginar uma determinada máquina, e essa máquina eventualmente apresenta erros, falhas, defeitos. Tá? Então, começa-se a montar o processo estatístico, histórico, né? Então, tal peça trabalha 8.000 horas, e nessas 8.000 horas ela dá um defeito. E a gente faz esse processo e registra isso, né? A gente tem essa média para aquela peça. Daqui a pouco a gente tem, né, esses históricos, né, para diversos equipamentos em diversas peças, né, que isso acontece. Aí eu consigo fazer uma manutenção preditiva, né? Então já tenho esse histórico. Então, se eu sei que essas peças estragam em 7.000, outra em 8.000, outra em 9.000 horas de trabalho, no momento de uma parada de produção, de um intervalo de almoço, uma troca de turno, a equipe de manutenção,
antes que chegue esse prazo, que em geral, em média estatística, já atesta que vai quebrar, vai parar, e aí a produção vai ter que ficar esperando um conserto, vai fazer a antecipação disso, que é a manutenção preditiva. Então, se estraga em 8.000 horas, vai lá em 6.000 horas e troca a peça. A ideia é que a produção não pare. Então, se não vai estragar lá em 8.000 horas, já troquei antes, a produção vai ser linear, né? O fluxo vai ser contínuo, sem parada. Essa é a ideia, essa filosofia por trás da TPM, manutenção produtiva total. Tá? Então, o aproveitamento de ideias, né, dos próprios funcionários lá da Toyota sistema Toyota de produção. Então, quais são os objetivos? Né? Obviamente, a valorização do conhecimento das pessoas, porque os indivíduos que atuam naqueles processos e que detêm o conhecimento, né, de o que dá erro, o que dá falha, quando é que a máquina para, qual matéria-prima está sendo desperdiçada por causa daquele erro. Então, valoriza o conhecimento das pessoas que fazem esses registros, né? Objetivo, aumentar o rendimento global dos equipamentos, porque não vai parar mais, tanto quanto parava antes. É um dos próprios pilares do programa da qualidade, porque ao que leva isso? Não aumenta a produtividade? Se eu paro menos a máquina trabalha mais, então tem mais produtividade. É um dos pilares, por certo, por óbvio, porque mais qualidade, mais produtividade, gera mais competitividade. A ideia é quebra zero, não deixar a máquina, então, estragar. Defeito zero, né? Corrigir o equipamento, a máquina, para que ela não, né, gere desperdício de matéria-prima. E, claro, acidente zero, né? Proteção à saúde do colaborador, saúde do trabalhador. Tá? E tudo isso obtido, né, através do desenvolvimento, treinamento das equipes. Bom, é imprescindível sempre treinar, preparar, desenvolver, fazer crescer as pessoas, né? E quando a gente fala em melhoria contínua, falando em fazer melhoria em processo, em produto, sempre buscando algo a tornar melhor, sair de um patamar anterior e ir para o patamar subsequente mais elevado, seja em qualidade, seja em competitividade ou produtividade, é intrínseco, está por trás disso que a empresa está fazendo investimento em treinamento das pessoas, está fazendo investimento em desenvolvimento do grupo humano, porque não haverá forma de sair de um patamar anterior para um posterior mais elevado, seja em que dimensão for, né, seja em que perspectiva for, se eu não fizer isso, em primeiro lugar, com as pessoas. Sair de um patamar anterior em termos cognitivos, comportamentais, em termos educacionais, em termos de relacionamento ético entre as pessoas, para um nível melhor nesses aspectos. Então, toda vez que eu saio de uma situação anterior, cognitivo e comportamental, né, ou de conhecimento técnico, ou ético, moral, para o superior, se eu não faço isso, eu permaneço estagnado. Porque se esses indivíduos que são os que promovem a melhoria no processo, que identificam as falhas, que vão realmente fazer o sistema de gestão da qualidade acontecer, não melhoram, o sistema não melhora. Tá? O objetivo do treinamento na gestão da qualidade como um todo, né? E como exemplo, tendo a manutenção produtiva total, né, que é um bom exemplo disso, né, nós temos como os objetivos de treinamento preparar as pessoas para a execução imediata das diversas tarefas, ou seja, se faz qualidade com pessoas, então eu preciso preparar esses indivíduos. Né? Então, é treinamento de verdade, né? Então, eu preciso melhorar a cultura organizacional, então eu vou treinar as pessoas, fazer elas entenderem o que é cultura, a importância da cultura organizacional, por que as pessoas se sentem bem ou mal num determinado ambiente, que depende do comportamento de cada um, e cada um deve fazer um esforço para manter aquele ambiente sempre salutar, né, em termos de convívio. Bom, então eu estou preparando as pessoas para isso, para gerar essa qualidade de convívio. Eu quero melhorar a forma de fazer, o processo, né? Então, eu vou mostrar para as pessoas qual o resultado vai se alcançar, né? Quando a gente fizer então, preparar as pessoas.
proporcionar atividades, oportunidades de desenvolvimento profissional. Então, isso condiz com a motivação, né, dos colaboradores das equipes, né? Sempre que a empresa dá um salto de melhoria, né, surgem oportunidades. Sempre que a empresa aumenta a sua capacidade de atuação no mercado, surgem oportunidades. Médio, longo prazo, né, cada 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5, que seja, né, dependendo do prazo que a empresa consegue fazer o próximo passo de melhoria, vão surgir oportunidades. E essas devem, né, deve fazer parte, né, do programa de cargos e salários da empresa, né, e de processos, é claro, de seleção interna, né. Isso sempre estimula muito, né, que os colaboradores também busquem, né, essa melhoria, né, porque sabe que há oportunidade na organização, né, de desenvolvimento profissional. Alcançar melhor qualidade com investimento no desenvolvimento contínuo das pessoas, e essa palavra investimento aqui, né, em desenvolvimento das pessoas, ela é muito propositiva, porque a visão é qual tipo de recurso financeiro, né, empenhado em indivíduos, de fato, ele não é custo, ele é investimento, porque o indivíduo desenvolvido, ele sai de um patamar anterior para um superior, ou seja, você tinha uma visão de processo antes e tem uma visão de processo agora. Você sabia fazer de um jeito antes, você sabe fazer de um novo jeito agora, né? Você tinha um comportamento antes e tem novo comportamento agora. Um treinamento comportamental, um desenvolvimento comportamental, se eu fiz um treinamento de processo, um desenvolvimento no processo. Então, é investimento. Eu estou saindo de um patamar inferior para um superior, eu estou tendo um ganho. Toda vez que eu tenho um ganho, isso é investimento. Então, gastos, recursos com funcionários não é custo. Isso é importante porque, via de regra, o custo é algo visto pelas empresas como necessidade de corte, né? Precisa reduzir os custos, né? E se a gente enxerga o recurso aplicado em desenvolvimento de pessoas como custo, a gente vai estar justamente cortando um elemento que faz a empresa crescer, se desenvolver, sair de patamares inferiores para superiores. Se eu enxergar o uso de recursos, o desenvolvimento de funcionários, de colaboradores como custo, a empresa está criando uma restrição para o seu crescimento, empobrecimento de ideias, inviabilizando a sua evolução, o seu crescimento. Então a visão deve ser sempre de investimento. Quando se trata de pessoas, não é custo, é sempre investimento. Tá? Propiciar a mudança de atitude das pessoas, aumentando a motivação, né, e a recepção aí, as técnicas de supervisão. Então, em todos os casos, né, em todos esses tópicos aí dos objetivos de treinamento, é sempre buscar, né, e sobrelevar o indivíduo frente, né, a processos, produtos, sistemas, porque esses é que usam e dão uma finalidade adequada, né, a esses elementos, e não o contrário. Muito bem. Dito isto, então, a melhoria do desempenho, né, da organização é resultado, né, da competitividade, né, dessa competitividade que é produzida por uma produtividade melhorada e uma qualidade melhorada. Então, o desempenho, o novo nível de desempenho, aquela qualidade, né, aquela melhoria da qualidade que gera um novo desempenho, ela vai necessariamente pressionar um aumento de lucros. Né? Então, claro, tendo a perspectiva que a empresa não está aqui disputando, né, mercado em preço, porque ela vai manter o mesmo preço, porque vai acontecer que ela vai aumentar a sua margem, né? Então, a empresa melhorou a qualidade, diminuiu o gasto com desperdício de matéria-prima, se tornou mais produtiva, então ela faz mais com o mesmo, né? Então, aumentou a margem, então há aumento de lucro, tá? As receitas vão sendo melhoradas, incrementadas, a empresa vai tendo melhor desempenho no mercado. Isso é um fluxo virtuoso, né? Então, a empresa está aumentando suas receitas, aumentando o mercado, aumentando receita, aumentando o mercado. Vai chegar um momento, né, que, por efeito de mercado, a empresa tem que aumentar o seu parque produtivo, a oferta de produtos. Para isso, ela precisa aumentar o time,
Então, aquele ciclo virtuoso, né? Precisa aumentar o time, preciso contratar mais pessoas, né? Está aumentando a equipe de vendas, né? Daqui a pouco eu tinha, né, um coordenador para uma equipe, daqui a pouco 4, 5 equipes de venda, preciso de um coordenador para cada equipe distinta. Aumentou o processo produtivo, precisa de mais supervisores, coordenadores. Então, oportunidades vão surgindo de crescimento para aqueles que têm essa mentalidade, né, dentro da organização. Então, sempre muito positivo. Esse é o ciclo positivo que provoca a gestão da qualidade, o sistema de gestão da qualidade. Tá? Nós temos alguns objetivos de desempenho. Tá? Então, para alcançar esse nível de competitividade, são objetivos de desempenho: a qualidade, a rapidez, a confiabilidade. Tá? Nós temos a flexibilidade, são objetivos de desempenho. A qualidade, por si só, né, ela reduz o custo, porque melhora a forma de fazer, por exemplo, né, diminui o desperdício de matéria-prima, aumenta a confiabilidade do processo, né, então a gente sabe que eu tenho matéria-prima para fazer um produto, não vai ter desperdício no processo e vai sair no final da linha um produto. Então meu processo é confiável, né, me torna mais competitivo. Rapidez na conversão, né, do estoque, por exemplo, de produto acabado em receita de vendas. Então a empresa consegue rapidamente, né, colocar o seu produto no mercado e converter ele em venda, né, ela tem um melhor desempenho. O pior desempenho vem quando a empresa tem estoque de produto e não consegue colocar ele no mercado, por falhas no processo de venda, de comercialização, ou porque o produto está desatualizado, né, não acompanhou os avanços tecnológicos. Então a empresa precisa ser rápida, né, ser ágil. A confiabilidade, né, a empresa acaba economizando tempo, dinheiro, né, ela fornece estabilidade a um nível de confiança nas suas instalações. Inclusive, claro, o nível de confiabilidade em relação ao serviço prestado ao cliente, ao prazo de entrega a esse cliente final, porque é uma relação, né? A organização é um sistema de relações, então é uma relação entre a organização e o seu cliente. Essa relação deve ser de confiança. Então, por exemplo, o prazo de entrega. Uma combinada entrega por 3 dias e a empresa entrega em 5. Então já quebrou a confiança. Isso aconteceu com um cliente, 10, 100, 1 milhão de clientes. Bom, eu estou destruindo a marca, estou destruindo o nome da empresa, estou quebrando a confiabilidade do mercado com a empresa no quesito prazo de entrega. Numa próxima oportunidade, esse um cliente, esse 10, esse 11, esse 100, esse 1 milhão de clientes, vai pensar 2 vezes, né? Então essa me promete em 3, mas me entrega em 5. Eu tenho outro lá que me promete em 4, mas entrega em 4. E o mercado começa a ter essa dimensão, né, de confiabilidade. Citamos como um fator o prazo de entrega, mas tem outros fatores de confiabilidade, né, em relação à qualidade do produto, né, funcionalidade e assim por diante. Claro que é um fator aí de melhoria de desempenho, de competitividade, a própria flexibilidade, né, a empresa ser rápida às alterações propostas, né, pelo mercado em que atua, seja as alterações ambientais, né. Houve uma mudança na legislação, houve uma mudança numa nova tecnologia, a empresa tem que agir com rapidez, né, se adaptar rapidamente, ser flexível nesse sentido, para responder rapidamente às necessidades do mercado, senão ela vai ficando obsoleta, né, ela vai perdendo massa, vai perdendo mercado, né. Claro, a questão custo, e sempre lembrando, né, quando a gente fala custo aqui, a gente está falando, né, de todos os outros elementos, com exceção das pessoas, porque pessoas não são custo, é investimento. Tá? Então, o custo é afetado por todos os demais objetivos de desempenho. Né? Então, se eu tenho baixa flexibilidade, confiabilidade, qualidade, rapidez de entrega, acaba aumentando o meu custo de processo. Tá? Então, nessa perspectiva de melhorar o desempenho e a competitividade, né, a gente vai ter alguns efeitos sobre o ambiente externo, tá? Decorrente aí dessa interação desses objetivos de desempenho, que são 5, né? Então,
quais efeitos a gente pode ter? Né? O tempo de entrega reduzido. Se eu for, né, ágil nos meus processos, eu vou conseguir reduzir esse tempo de entrega. Então, eu impacto esse ambiente externo. Quem é que está nesse ambiente externo? O mercado. Então, tem uma percepção do mercado em relação a isso. Se eu melhoro o meu desempenho nesse requisito, prazo de entrega, agilidade, rapidez, o mercado começa a visualizar isso. Aquela empresa tem tempo de entrega reduzido, né? Se eu consigo reduzir meus custos naqueles parâmetros vistos, posso ofertar um preço mais baixo, me tornando mais competitivo, melhor meu desempenho. O mercado também percebe isso, né? Ele compara, né, diferentes produtos, diferentes marcas, melhor dizendo, e vai verificar, né? Elas têm o mesmo nível, mas o preço está mais atrativo naquela marca. Então vai acabar absorvendo, né, do mercado. Então entrega confiável, né? Cumprimento do prazo, e aquele produto, aquele serviço, né, que atende às expectativas, às especificações do cliente, né? Então isso tudo vai melhorando o desempenho e a competitividade. Claro, precisa fazer um trabalho, né, em cima desses 5 objetivos de desempenho. Então, se o mercado exigir algo, a empresa deve corresponder dentro daqueles objetivos de desempenho a essa necessidade de mercado, tá? E para a gente ter uma melhor compreensão disso, né, nós temos esse quadro. Então, o mercado tem uma expectativa, uma espera, né? Diante dos 5 objetivos de desempenho, como a empresa deve responder, tá? Então, se o mercado ele espera ali um tempo de entrega reduzida, qual o quesito de desempenho daqueles 5? É a rapidez, né? A empresa responde com rapidez. Para responder com rapidez, uma das coisas que a empresa pode fazer para responder é uma produção mais ágil, mais rápida. Não o único elemento, né? Pode ser uma produção mais rápida, ou pode ser uma entrega logística, né, mais eficiente, vai dar mais agilidade. Então, uma resposta com rapidez também, né? Mas a produção é um exemplo mais direto. Se o mercado espera produto e serviço com determinadas especificações, né? Qual é o requisito de desempenho? Qualidade. Então, a empresa vai corresponder, né, fazendo com que o seu processo produtivo seja isento de erros. A espera, a expectativa, a especificação do mercado é que não tenha falhas e erros, né? Se o mercado espera produto, né, que tenha variação ou diferentes funcionalidades, né, ou que possa ser absorvido em alto volume, a empresa vai ter que ter flexibilidade, né, de produção, para produzir diferentes volumes de entrega, né, para ter uma variedade maior de produtos, cores, pesos, tamanhos, sabores, o que for, né. A empresa tem que ter essa habilidade para mudar e atender a essas demandas do mercado. Se o mercado espera uma entrega confiável, né, ou seja, cumprimento de prazos, né, que o prazo prometido é cumprido, tá? Então, o requisito é confiabilidade, e, claro, a operação, né, deve ser confiável para que o prazo possa ser atendido. Se a empresa, né, precisa responder ao estímulo de mercado, né, de baixo preço e alta margem, né, o elemento a ser trabalhado em termos de desempenho é o custo, né? A empresa, claro, não vai cortar, né, investir em treinamento dos colaboradores, né? O que ela vai fazer? Vai aumentar a produtividade. Como é que a gente aumenta a produtividade? Diminuindo o desperdício da matéria-prima, dos recursos, né? E aí, atingindo os objetivos de desempenho, né, com a resposta adequada, o resultado para a empresa, para a organização, é um alto desempenho e uma alta competitividade. Pessoal, até aqui, como é que está para vocês? Dúvidas, perguntas? Tudo certo. Tudo certo? Sem dúvidas. Tranquilo? Tranquilo. Legal. O Rodrigo também colocou ok no chat, o Arthur tudo tranquilo, Caroline também colocou tranquilo no chat, o Paulo também colocou tranquilo, a Miriane colocou tudo ok. Muito bem, gente. Então, esses são aí os 5 objetivos de desempenho, né?
não está especificado, e por óbvio não tem isso, né, de que, isso é possível só em empresa. Não, né? Qualquer tamanho de empresa, desde a pequenininha, média, grande, né? Esses objetivos de alto desempenho, alta qualidade, pode ser alcançado por qualquer tipo de empresa, né? Inclusive pequenas empresas, né, se tornam grandes justamente por observar um desses aspectos, é claro, né? Observar esses 5 requisitos, né? Dentre tantas coisas que as empresas devem ter atenção, né? Esse é um desses parâmetros, né? Claro que isso envolve, né? Ter um bom desempenho, crescer, deixar de ser uma empresa pequena para uma empresa grande, né? Envolve outros fatores, né? Mas esse é um desses, com certeza. Bom, então para esse ambiente, né? Para gerar esse ambiente de qualidade, com alto desempenho e alta produtividade, tá? A empresa, ela deve ter, né? Foco no cliente e no ambiente. Esse foco no cliente, né? Já está bem claro, né? A empresa deve atender às necessidades e expectativas do cliente, os seus requisitos. E, é claro, o ambiente em que a empresa está colocada. Ela deve analisar esse ambiente, né? Compreender aquele espaço cultural, geográfico, a formação daquela sociedade, né? Em que ela está se inserindo, porque ela precisa corresponder, né, a essas características, tá? Então, se eu tenho uma empresa local, eu estou fazendo uma expansão dessa empresa, ao inserir filiais em outras localidades, eu devo ter essa perspectiva, né? Para ter um bom aproveitamento dentro daquele mercado que estamos entrando ou estamos atuando. Outra coisa que a empresa deve ter para alto desempenho e produtividade são unidades autônomas, tá? Então, essa alta performance que se quer, né, ela é possível a partir do momento que se tem autonomia, tá? Quando a gente fala em unidades autônomas, a gente está falando não de diferentes unidades, né, fabris, né, ou diferentes filiais, não, a gente está falando mesmo de unidades dentro daquela fábrica, por exemplo, né? Dentro de uma fábrica eu tenho lá, né, a área produtiva, o estoque, eu tenho a área de logística, a expedição, a área de recebimento, por exemplo. Essas unidades, elas devem ter autonomia para analisar o seu próprio processo, identificar suas próprias falhas e corrigi-las, né, de forma autônoma. Né? Isso, né, essa tomada de decisão rápida para corrigir os problemas, ajuda muito que a empresa minimize suas perdas. Né? Isso torna a empresa, então, uma empresa de alto desempenho. Deve ter direção e metas claras, tá? Então, são norteadores, né, para toda a organização identificar, né? A empresa tem lá a missão, visão, valores, são elementos de planejamento estratégico, né? Que objetivos são esses, o que a empresa quer alcançar hoje, o que a empresa quer alcançar daqui a 5, 10, 15 anos, né? Esses objetivos, essas metas estratégicas, mas também aqueles objetivos e metas diários, né? Os planos de produção, né? As estratégias semanais, né? Os objetivos de desempenho, né? Tudo muito claro, documentado e devidamente disseminado em toda a organização. Todos devem conhecer, né? Essas metas, né? Esses objetivos, tudo deve estar muito claro. Todos devem estar conscientes, né? Treinados a respeito. E claro, né, o fluxo de informações acessíveis vai garantir que isso seja dessa forma, né? Quando a gente diz um fluxo de informações acessíveis, né, a gente pode ter aquela linha hierárquica, né, por exemplo, uma política de qualidade formulada pelo nível estratégico, né, que desce ao nível tático, absorvido pelas lideranças, deve ser treinado, né, em nível operacional a todos, disseminado a todos, tá? E claro, uma acessibilidade, né, a todas as normativas, procedimentos, instruções de trabalho, né, todos devem ter acesso a essas documentações de uma forma ampla e restrita, seja de forma impressa, né, ou seja em meio eletrônico. Então, se eu tenho instruções de trabalho para atendimento ao cliente, né, então todos que precisam atender o cliente têm que ter acesso a essas informações, a esses procedimentos, né, a essas instruções de trabalho. Então, geralmente, empresas que usam, né, uma instrução de trabalho, por exemplo, impressa, vão ter lá, né, diversas instruções de trabalho num arquivo, né, em pastas, né, classificadas, porque
quem vai usar a instrução A, B, C, D e E tem esse espaço e tem aquele local ali para conferir, verificar, enfim. Se é online, todos devem ter login, a senha, né, e o acesso aquelas instruções, né, que são referentes ao seu processo de trabalho. Tá? Essas informações devem estar amplamente acessíveis a todos, para que todos tenham plena consciência, né, de como fazer as melhores práticas, né, trazidas por essas instruções. Tá? Integração sociotécnica. Esse é um elemento que muitas vezes difícil em algumas organizações, né? Até pela proposta, né, distinta dessas áreas. Mas tem que ter um esforço de aproximação, né? Então, em nível estratégico, né, a gente tem lá na alta direção, por exemplo, objetivos mais conceituais, né? A direção está olhando para fora, olhando para o mercado, né? E lidando com todas essas situações. E, por outro lado, na parte técnica, nós temos a operação olhando para dentro da empresa, como fazer as coisas, né? Os processos internos. Então, uma é visão para dentro, outra é visão para fora. Mas, em algum momento, esses dois lados da mesma empresa, né? Eles devem estar próximos, deve haver essa interação, né, essa integração entre esses elementos, tá? Então a empresa deve buscar isso, deve essa sintonia, né, entre aquilo que o mercado quer, deseja, que está sendo visto pela autodireção e aquilo que está sendo feito, né, em termos práticos, objetivos no nível operacional, tá? Se houver uma dissensão, uma distonia, né, muito grande entre esses dois elementos, né, daqui a pouco o objetivo estratégico externo é e há um desalinhamento nos objetivos operacionais, né, e a gente começa a ter um resultado que afeta o mercado, afeta o ganho, afeta a percepção, né, do cliente em relação àquela empresa, ao produto que está fazendo, ao serviço que está prestando, tá? Um outro fator aí que a empresa deve ter, né, para esse alto desempenho e produtividade é controle e variação, né, na fonte, na origem, né. Então, controlar, né, a forma como o processo está sendo executado, né, identificando, né, as falhas desse processo para garantir que haja qualidade nesse processo. Então, é aquele elemento tão importante, né, que condiz com não só a apuração do resultado, ou seja, um indicador, mas a meta para aquele resultado apurado, para poder controlar os resultados, né? Identificar se pode ser feita uma melhoria, né? Identificar diante do erro, daquilo que foi feito em desconformidade com o esperado, possa ser ajustado. Para isso eu preciso ter controle, né? Para isso tem que ter uma análise aí da variação, né, dos percentuais obtidos nos meus indicadores. Então, tem indicador de venda, né? A meta é 95%, né? Agora eu estou atingindo 90, 92, depois eu atingo 98, 97. Então, eu tenho essa variação percentual, mas eu tenho um controle. Quem é o controle? A meta. A partir disso, eu começo a tomar decisões, começo a tomar ações, né? Então, um é observação da variação e outro é o controle, que é a meta, né? Observação da variação nos indicadores, o controle através das metas, tá? Bom, como a gente já tem batido bastante nesse aspecto, né, da importância das pessoas, não poderia deixar, né, de conversar com você sobre a delegação, né? Ela está ligada à autonomia dos indivíduos, né? Mas está ligada também a uma forma de ver e de realizar o processo de gestão chamado liderança. Então, o líder que possa delegar, né, a decisão aos seus liderados, né, ele descentraliza o poder. Tá? Então, não é só ele que decide, mas ele possibilita que o grupo possa tomar algumas decisões em algum nível de atuação nos seus processos, né? Para isso, o líder vai precisar fazer reuniões com seus liderados, né? Passar as informações, né? Treiná-los, né?
e identificar para cada processo, para cada etapa, como eles podem agir diante de determinada ação ou desafio, porque aí ele descentraliza o poder, né? O indivíduo não precisa ter uma ordem direta, faça assim ou faça assado. Não, né? A delegação, o indivíduo já sabe, ó, mediante tal situação, tu procede desse jeito, diante outra situação, desse outro jeito. Então está descentralizado o poder. O indivíduo já sabe, né, o que ele deve fazer diante das situações, porque houve uma delegação, né? Ou seja, eu transferi, né, o conhecimento do como agir, né, diante de tal situação. Claro, se muda a forma, né, com que se deve agir diante das situações, o líder faz essa nova transferência de conhecimento, né, para que haja essa autonomia, tá? Isso dá bastante agilidade nas soluções dos problemas, no atendimento ao cliente, enfim, e isso também traz motivação, né? Isso afina a relação, né, entre líder e liderado, isso melhora o clima organizacional, né? Isso é muito positivo, tá? Então, equipes de alto desempenho, de alta produtividade, né, trabalham sob delegação. Precisa ter uma administração participativa, uma liderança democrática, né? E claro, óbvio, né, gente, aqui a gente está falando de equipes, né, de indivíduos que têm um certo nível de maturidade, né, cognitiva e emocional, né? Certo? Que é importante, tá? Às vezes delegação para quem não tem desenvolvimento, né, cognitivo emocional suficiente, né, isso pode gerar algumas distorções de comportamento que levem, né, a um prejuízo, né? Então, é claro, né, a delegação ela é avaliada, né, a quem se dá, a qual equipe que está com capacidade suficiente para isso, né? Então, isso precisa ser avaliado também. E a melhoria contínua, né? Sem melhoria contínua, a gente não consegue ter um alto desempenho, uma alta atividade, né? A empresa tende a ficar estagnada. Uma melhoria contínua é que ajuda, né, a seguir esse caminho, né, de buscar sempre melhores desempenhos, melhores produtividades, tá? Então, se a empresa não busca constantemente estar fazendo melhorias de processo, produto, né, em relação também ao treinamento e desenvolvimento do grupo humano, ela vai começar a ficar estagnada. Quanto mais esparsas são as melhorias, mais distantes são as melhorias umas das outras, né, num horizonte de tempo, né, mais estagnada está ficando essa organização. Porque se os meus concorrentes, né, estão constantemente, diariamente, semanalmente fazendo melhorias, eles estão evoluindo. Né? Vamos imaginar uma caminhada. Né? Se eu dou um passo por hora e o meu concorrente dá 10 por minuto, né, rapidamente, né, o mercado está todo na mão do concorrente e eu estou praticamente, né, fechando as portas. Né? Então a melhoria contínua é esse elemento de alto desempenho e produtividade também. Tá? A empresa deve ter uma alta capacidade de aprendizado, de mudança, de adaptação, de flexibilidade diante do mercado. Tá? Deve aprender rápido, né, para poder elevar continuamente a sua qualidade, o seu serviço, o seu produto. Bom, para a gente, então, fechar esse conteúdo, né, na nossa aula 2, em seguida, então, a gente já vai fazer um intervalo e depois na volta chamada, depois chamada exercício. Vamos às considerações finais a respeito dessa 2, tá? Então, para ter um desempenho elevado, né, um alto desempenho, melhora da performance, né, se tornar mais competitiva, o que as organizações devem fazer, tá? Fazer as coisas certas da primeira vez. Isso garante que eu não tenha retrabalho. Toda vez que eu fizer um retrabalho, eu tenho uma elevação de custo. Se eu fizer a coisa certa da primeira vez, não vou ter desperdício de matéria-prima. Ou seja, estou minimizando o custo. Se eu fizer a coisa certa da primeira vez, talvez não precise fazer horas extras. Reduz o custo com a folha de pagamentos. Agora, se eu fizer a coisa errada da primeira vez, vai gerar custo de matéria que eu errei, vai gerar necessidade de um retrabalho, vai gerar necessidade de horas extras, talvez acumuladas. Fazer coisas rápidas no tempo certo faz com que eu atenda a necessidade do cliente em termos de confiabilidade no prazo de entrega, né? Então, isso é um índice de desempenho, né? Ter flexibilidade no processo de produção
essa capacidade de adaptabilidade, flexibilidade para atender o mercado é importante, né? O mercado está em constante alteração, mudança. Eu preciso ser ágil no meu processo de produção para atender essas demandas diferentes, tá, do mercado. Pode ser por um novo pacote de serviços, pode ser por uma característica diferente no produto ou novos produtos. E aí a flexibilidade no processo de produção me ajuda a responder mais rapidamente a essas alterações no mercado. E claro, né, produzir a baixo custo. Sempre um cuidado especial, relembrando, né, investimento em pessoas não é custo, né, é melhoria contínua, tá? Então, produzir a baixo custo significa, né, que eu vou melhorar sempre meus níveis de produtividade, tá? Então, produzir a baixo custo, minimizando o desperdício de matéria-prima, né, minimizando parada de máquinas, minimizando, né, a produção errada, tá? Isso me ajuda a produzir a baixo custo. Dúvidas, gente? Perguntas? Como é que ficou para vocês aí a SO2? Tranquilo. Tranquilo? Muito de boa. Legal, Renata. Legal, Miriane. Muito bem, ela também colocou certo ali no chat. Tudo certo. Legal, Renan. O Arthur também colocou tudo tranquilo no chat. Muito bem, gente. Então, vamos fazer o nosso intervalo, né? A paradinha da tarde aí para a gente tomar um café. E na volta do intervalo, então, a gente faz nossa chamada da tarde, tá? Que é online, ao vivo, né? E aí, depois da chamada, nós vamos ter exercícios no Classroom, tá? E aí, claro, né? Agora à tarde vai ter mais tempo, então a gente vai fazer uma quantidade maior de exercícios, né? De manhã teve menos tempo, porque a gente teve contrato pedagógico, fizemos só 3. Aí, na parte da tarde agora, certamente a gente vai fazer um número um pouquinho maior, né? Do que 3, tá? Agora, então, são 14h17. A gente volta 14h32. Então, 14h33. Então, 15 minutinhos de intervalo. Já voltamos. Vocês não precisam, né, claro, sair da conexão, tá? Da mesma forma que eu tenho repetido sempre, né? Facilita bastante na hora da chamada, tá? Se vocês já estão na conexão, na hora que eu for fazer a chamada, não vai ter o risco de passar o nome de vocês vão voltar depois, né? Tá? Então, só fecha o microfone e a câmera e abro de novo, então, no retorno. Um bom café aí, já voltamos.